Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a este culto, a adoração que nós apresentamos ao Senhor nesta noite, nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Vamos continuar adorando o Senhor com a nossa meditação, com a nossa oferta de gratidão pela oportunidade de poder ler a palavra de Deus. Hoje vamos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, da porção preciosa que a revelação do Espírito de Deus sempre nos dá. Que nós precisamos nos conscientizar, irmãos, irmãs, quem somos nós e quem é o Senhor. É muito importante isso. Nós vamos ler o capítulo 7, dos versos 1 a 10, amém? Lucas 7, verso 1, encontraram? A palavra do nosso Deus, a inspiração da palavra do nosso Deus, maravilhosa, nos dada pelo Espírito de Deus, nos diz, verso 1, depois que terminou de falar todas essas palavras ao povo que o escutava, Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. Havia ali um centurião que tinha um empregado, a quem estimava muito. O empregado estava doente a ponto de morrer. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedir a Jesus que fosse curar o seu empregado. Chegando onde Jesus estava, imploraram com insistência: o oficial é digno que faça esse favor, porque ele ama o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que entres em minha casa. Nem sequer me considerei digno e não me atrevi a ir pessoalmente ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também estou sob a autoridade de oficiais superiores e tenho soldados sob as minhas ordens. E digo a um vai e ele vai, e a outro venha e ele vem, e ao meu empregado faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo a vocês que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Palavra de Deus, senta no teu lugar. Graças a Deus, vamos entender um pouco disso, vamos entender o que o Senhor espera de nós, que a palavra de Deus sempre nos dá de presente, né? Em nome de Jesus. Mas essa semana eu estava lembrando que depois que inventaram o tal do dinheiro, dizem que há 7.000 anos atrás os sumérios já usavam uma coisa parecida com dinheiro. Mas depois disso, a humanidade foi, aos poucos, perdendo algumas noções muito importantes, alguns valores da vida muito importantes. Por quê? Porque tudo passou a ter preço. Tudo passou a ser medido por preço. Cada dia que passa, isso está influenciando esse conjunto de valores humanos, porque nós queremos colocar preço em tudo. Nas coisas a gente sempre põe, é normal, né, colocar preço nas coisas, mas a gente está colocando preço, por exemplo, em princípios que são muito importantes, aliás, que dizem que são quem somos nós. Em valores, isso é preocupante. No mundo de hoje, nós estamos tratando as pessoas como coisas. A gente tem uma teoria na sociologia que chama, nós estamos coisificando as pessoas. Nós estamos tratando as pessoas como coisas e, com isso, nós estamos colocando preço nas pessoas. As pessoas estão se vendendo por aí por tão pouco dinheiro. Nós vivemos em um tempo que tudo na vida tem preço, inclusive os relacionamentos. Os casamentos que o digam, né? Porque dizem que metade de quem casa separa e a segunda maior razão das separações é dinheiro. Então, a gente está colocando preço nos relacionamentos. Essa semana eu estava lendo a palavra de Deus e estava meditando que cada vez mais a gente está fazendo isso, né? Colocando preço nas coisas e nas pessoas e nos relacionamentos. E com isso está ficando muito raro uma prática que sempre foi muito comum nos relacionamentos entre as pessoas, que é a prática de fazer favor. Fazer favor. O que é isso? O
que é fazer um favor? Bom, por definição, favor é o que se faz de graça, sem obrigação nenhuma. Isso é um favor. Favor é o que se faz de graça, sem obrigação. Quando alguém te pede assim, faz um favor para mim, está implícito que não tem preço. Quer dizer, favor é de graça. Você não vai ganhar nada com isso. Você não vai pagar por isso, é de graça. E por isso, em um mundo em que tudo tem preço, favor é algo que não tem feito mais parte da vida das pessoas, porque as pessoas não querem fazer nada por ninguém de graça. O mais lógico do mundo é o quê? O que é que eu ganho com isso? Qual que é a lógica do mundo? Quanto custa isso? Qual é o preço? Ou quanto eu vou pagar, ou quanto eu vou ganhar para eu fazer alguma coisa. Na obra social que vocês viram ali no vídeo, que a missão faz de uma maneira emocionante assim, é muito comum, e ali já falou, a gente já viu, que as pessoas ficam muito constrangidas, elas ficam envergonhadas quando elas são ajudadas, né? A dona Maria ali, eu fiquei vendo ela chorando ali. As pessoas ficam envergonhadas quando elas são ajudadas. Por quê? Porque aquela ajuda é de graça. É de graça. E aí, hoje em dia, de graça nada. O que é de graça? Nada. Tudo que se faz implica pagar. E por isso, e talvez por isso não, talvez com certeza por isso, cada vez menos as pessoas e o mundo entende, e cada vez menos se relaciona de acordo com o Senhor, o nosso Deus, que é um Deus para que essa medida de relacionamento precificada que nós inventamos, não existe nele. Isso que nós inventamos não tem em Deus. Deus não pensa assim. E por isso, em um mundo em que tudo tem preço, as pessoas não conseguem mais se relacionar com um Deus que faz tudo de graça. Talvez também por isso, a gente acabou inventando uma religião que não faz nada na dimensão da graça. Essa religião moderna, neopentecostal aí, diz que para ter algo no relacionamento com Deus tem que pagar, e tem que pagar muito, né? Tem que pagar caro. As pessoas estão vendendo Deus na igreja. Se não der, não recebe. Quer dizer, estão querendo pôr preço em Deus. Miséria das misérias, desgraças das desgraças. Por essa razão, hoje eu queria meditar com vocês sobre algo que é muito abundante na palavra de Deus. Eu estou dizendo tudo isso porque o meu constrangimento diante desse texto foi enorme, que é falar com vocês sobre o favor imerecido de Deus sobre nossas vidas. Um favor imerecido de Deus sobre nós. Se favor é o que se faz de graça, em nenhuma outra dimensão do mundo, desse mundo e de qualquer outro mundo, a graça é tão importante quanto na tua relação com o Senhor. Quanto aquilo que você faz para Deus e aquilo que Deus faz por você. Eu quero que você preste atenção nisso. Deus faz tudo de graça, e por isso a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, lá nós vemos um Deus que vem e nos alcança com o seu favor. O favor divino é imerecido, e é o bem mais precioso das nossas vidas. E sabe qual é o lindo? Qual é o preço desse bem? De graça. Não tem como pagar. Não tem preço. E eu quero que você tome posse disso nessa manhã, em nome de Jesus. Querido, querida, Deus faz. Nós já estamos ouvindo aqui desde o começo desse curso que Deus age em nosso favor. E o favor imerecido de Deus é a maior fonte de alegria dessa vida. Presta atenção aqui, tudo que nós temos, só temos porque Deus proporcionou, senão não teríamos. Deus é fonte de oportunidades para todo mundo, e assim, tudo que nós temos é fruto das oportunidades que Deus nos proporcionou. É por isso que nós temos que ter consciência disso. Isso é ser crente. No mundo as pessoas chamam de sorte, mas no reino de Deus o nome disso é favor. Não tem sorte não. As pessoas chamam de sorte, mas para mim nunca é sorte, sempre é Ele. E eu quero que você tome posse disso. Ele nos deu a vida, Ele nos dá todos os dias força, coragem para acordar, para lutar, para conquistar as coisas que nós precisamos. Portanto, tudo que nós temos é porque, não é porque nós merecemos, porque nós somos bons, ou porque nós temos sorte, não, é porque nós recebemos do favor divino, de um Deus que sempre vem, e nunca deixou de vir, e nunca jamais, desde que esse mundo existe, deixou de vir olhar por nós e querer vir em nosso favor. Isso é maravilhoso demais. Essa é a grande fonte de alegria que está disponível. Isso deveria ser uma razão para você pular de alegria, porque nós podemos viver em paz. Isso é fonte de alegria, não porque a gente merece alguma coisa, não, mas nós descansamos em paz. Por quê? Porque nós sabemos que sobre nós está o favor imerecido de Deus.
Nós vamos nos alegrar com isso, é maravilhoso demais. Você serve, nós enfrentamos, nós já ouvimos aqui hoje isso, nós enfrentamos aflições neste mundo, sim, mas nós enfrentamos essas aflições com disposição, com coragem, com alegria. Por quê? Porque nós sabemos que tem um Deus que nos é favorável. Nós não estamos sozinhos, nós não enfrentamos nada sozinhos. Tem um Deus que é conosco, em nome de Jesus. Ele está aí para nos abençoar, Ele está aí para nos alcançar. Portanto, o povo de Deus conta com a suprema plenitude de gozar de paz e de felicidade, de poder contar com a oportunidade maravilhosa de ter a presença de Deus vindo em seu favor. Eu acho isso eu não sei o tamanho disso. O povo de Deus não está imune às angústias. Não está. Mas o favor imerecido do Senhor sempre produz em nós uma alegria incomparável. Por quê? Ele é conosco. Não importa a vida, não importa. Ele é conosco. Isso nos alegra, sim ou não? Isso nos sustenta, sim ou não? Saber que nós não estamos sozinhos a esmo. Por quê? Porque o favor do Senhor nos alcança. E olha, isso é algo imerecido. O favor de Deus é merecido. Você não paga por isso. E assim, diante dele, você precisa, como você já ouviu, se constranger. Você precisa ser agradecido pelo aquilo que você recebeu de graça, sem merecer. Esse constrangimento é fundamental. Ele é tudo. Deus trabalha pelo seu povo. Você já pensou nisso? Pensa comigo. Que Deus? O Deus soberano. Quem? O Deus criador de todo o universo. O Deus, a criatura mais maravilhosa. Ele trabalha pelo seu povo. Eu não sei. Nós que somos réis mortais, quem somos nós? Eu me pergunto isso, eu já me perguntei isso hoje umas 60 vezes desde que eu acordei. Quem sou eu? Quem somos nós, mortais miseráveis? Ele vem e trabalha em nosso favor. Meu irmão, a Bíblia diz isso, é exatamente isso que a Bíblia diz. Quer dizer, o Deus é supremo, Deus é todo poderoso, mas Ele ainda se importa conosco. Você conhece o texto de Romanos 8:28 que diz que nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles e daquelas que o amam, dos que são chamados e chamadas de acordo com o seu propósito, sim ou não? Veja, Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com os propósitos soberanos dele. Quer dizer, tem alguém aqui nessa manhã que ama o Senhor? Tem. Se tem, entenda isso, o Senhor trabalha em teu favor. Ele é maravilhoso demais. Eu quero que você tome posse disso. Significa que muitas dificuldades que você já enfrentou na vida, toda lágrima, todo sofrimento que você já passou, tudo isso está cooperando para o teu bem. Deus não deixa que as agruras deste mundo te derrubem, te machuquem, porque Ele faz tudo isso cooperar para o teu bem. Mesmo as tristezas, as decepções estão conduzindo a você a ter mais dependência, a ter com mais confiança no Senhor. Não se esqueça, Deus está trabalhando por você. Você entende isso? A gente fala demais aqui que a gente é privilegiado. É ou não é? Você tem Ele trabalhando por você. Eu não sei o tamanho disso. Mas a pergunta que se faz é: quanto é que custa tudo isso que Ele faz? Presta atenção. Quanto é que você paga? Quanto custa? Nada. Tudo que Ele faz é fruto de um favor imerecido. Ele é movido por isso, não pela lógica de querer colocar preço na relação com você. Ele não põe preço, igual a gente gosta. Não, é o contrário. Mas existe um equívoco, porque a pessoa às vezes pode parar e falar: bom, então significa que eu não tenho que fazer nada. Significa que basta sentar e esperar que venha sobre mim um favor que eu não mereço, mas vai vir. Ai, Deus vai, né? Eu faço besteira a vida inteira, mas na hora H Deus vai me salvar. Ele vai vir, Ele vai. A gente pensa isso, né? Ele é maravilhoso. Eu não sei, eu não sei se vai ser, mas enfim. Eu preciso não te decepcionar, me desculpe aqui, mas não funciona muito assim. Não basta sentar e esperar um favor imerecido. Porque sim, é verdade, Deus é movido pelo seu favor imerecido, e a Bíblia diz, e favor é algo que se faz de graça, não tem preço, não se cobra. Mas favor é algo que se faz para quem quer. Favor sempre e é fruto de relacionamentos. E não existe relacionamento unilateral, relacionamento de um lado só, não é só um que se relaciona. Para ter um relacionamento é necessário ter duas partes, são necessárias duas partes.
E nós temos que entender isso em nome de Jesus. Você precisa entender o teu relacionamento com Deus. Quer dizer, por isso, para que o favor imerecido de Deus nos alcance, nós precisamos o quê? Nos posicionar diante dEle. Você acha que Deus ama? Ele ama quem? A mim, a você? Não, Ele ama todo mundo. Agora, o amor de Deus muda a vida de todo mundo? Porque Deus não quer? Lógico que Ele quer. Mas nesse relacionamento de Deus com o ser humano, é necessário ter as duas partes. É necessário também que nós tenhamos esse posicionamento. Então eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. É necessário ter duas partes. Por isso, Ele vai nos alcançar quando nós nos posicionarmos diante dEle. Nós vamos ter atitude. Nós vamos buscar o Senhor com a reverência e o temor devidos. Nós queremos e precisamos ser partes daquilo que Deus deseja fazer aqui neste mundo. Nós fazemos e queremos fazer parte disso. Imagine que você, só para dar um exemplo aqui, a pessoa não pediu, mas você decidiu fazer um favor para alguém que você conhece. Não te pediu, mas você resolveu. E você fala, fulano, eu decidi te fazer um favor. Sei lá o quê. Eu vou te ajudar a educar o seu filho, porque nesse quesito aí de educar filho, você é uma porcaria, você é um pai de terceiro. Então eu vou te ajudar, vou te fazer esse favor. Ou então a irmã fala, ó, eu decidi ir lá limpar a janela da sua casa, porque você não sabe limpar a janela, você é horrível, então está suja, eu vou lá te fazer esse favor. Não precisa me pagar não, porque é um favor, tá bom? Bom, você está correndo o risco de ouvir o quê? Eu estou te pedindo alguma coisa, cidadão? Eu estou te pedindo algum favor? Cuida da sua vida, do meu filho, da minha janela, cuido eu, sim ou não? Porque favor é de graça, não se põe preço, mas favor precisa acontecer e tem as partes que concordam, sim ou não? Senão não se faz favor. Eu quero que você tome posse disso. Até para ganhar algo de graça é necessário querer, senão não ganha. Senão não ganha. Se você não quiser, você não vai ganhar. Eu quero que você tome posse. Por exemplo, Deus sabe de todas as coisas na sua vida? Sabe? É um fato. Então você precisa orar para quê? Por quê? Ele não sabe tudo? Era só ele ir fazer. Ele já sabe. Por que você tem que orar? Sabe por quê? Porque Deus devia fazer. Não, você tem que orar porque você tem que se render. Você tem que orar assim porque você precisa admitir que você precisa dele, que você precisa de ajuda. Você tem que pedir, porque quando você sai do seu tamanco e se rende e admite, o favor dele vem sobre você. Nós precisamos nos posicionar, meus irmãos. Não é que nós fazemos por merecer, não é que nós compramos, não, mas nós nos posicionamos para ter um relacionamento com o Senhor. Que faça de nós alvos do favor imerecido dele. Eu não mereço, mas veio. Eu nunca mereci, mas ele fez. Eu não mereço, mas ele me alcançou em nome de Jesus. Portanto, antes de você, Deus já queria. E ele continua querendo alcançar e te alcançar com o seu favor. E ele sabe, mais do que ninguém, que você não merece. Então, tanto por amor e respeito no relacionamento entre vocês, você precisa entender, são necessárias atitudes adequadas da nossa parte. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus, posicionamentos que demonstrem, no mínimo, reverência diante dEle. Reverência e respeito. Aprendemos com Paulo aqui, quarta-feira, nós estamos aprendendo com a carta de Paulo aos Filipenses aqui, que é um negócio extraordinário, que nós precisamos, diante do Senhor, colocar a nossa salvação em ação, com muito temor e tremor, não é isso que nós estamos aprendendo lá? Então, diante de Deus, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer maneira o relacionamento entre nós, não pode. Na Bíblia Sagrada, por exemplo, o que não faltam são exemplos de pessoas que tiveram atitudes dignas diante do Senhor e por isso deixaram o coração do Senhor muito impactado, isso sem dúvida atraiu o favor de Deus sobre elas, eu não tenho dúvidas disso. Quem se lembra aqui da mulher cananeia, por exemplo, reconhecendo que aceitava as migalhas que caíssem da mesa do Senhor, e como ela aceitou, ela viu o favor do Senhor curando a sua filhinha. Quem aqui se lembra, por exemplo, um outro exemplo, de Zaqueu, o publicano Zaqueu reconhecendo os seus erros, os seus pecados, e se arrependendo, e dizendo que vai reparar o mal que causou, recebendo o favor imerecido do Senhor, trazendo salvação sobre ele e a sua casa. Quem é que se lembra, por exemplo, do leproso dizendo, se o Senhor quiser, Deus, se o Senhor quiser, Jesus, o Senhor pode me curar? Ele fala, mas lógico que eu quero, então seja por... E o favor do Senhor restaurou completamente a vida daquele homem.
Quem se lembra da mulher do fluxo de sangue, querendo muito ser curada, e por isso desafiou o mundo inteiro, e todo mundo para tocar as vestes do Senhor, recebendo o favor e a cura do Senhor? Quem se lembra? O cego Bartimeu, Jesus dizendo: o que você quer que eu faça, filho? Ele é cego, mendigo, o que você quer que eu faça? Eu quero ver, Senhor! E ele querendo o favor do Senhor vir sobre ele, ele pôde ver. Quem se lembra? Querido, certa vez o Senhor viajava, e ele viajou para chegar em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele no Monte das Oliveiras, lá de cima, ele olhou para Jerusalém, ele olhou para a cidade e ele chorou. Ele chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis tanto cuidar de você. Eu quis juntar você debaixo das minhas asas, como uma galinha cuida e protege os seus pintinhos, mas você não quis. Você entende que tem que ter a nossa parte, sim ou não? Está claro isso? Não porque nós merecemos, não porque nós compramos, não porque nós colocamos o preço, mas tem que ter a nossa parte. Queridos, o Senhor sempre quer trazer sobre nós o seu favor, mas sem nos posicionarmos de acordo, não tem como. Na Bíblia Sagrada, o que não faltam são exemplos de pessoas que quiseram, que buscaram, que tentaram, que oraram, que se prostraram e por isso se posicionaram e alcançaram o favor do Senhor. E hoje eu tenho para você um excelente exemplo, onde o Senhor teve o maior prazer do mundo de fazer um favor para alguém. O Senhor quis. E eu quero chamar você para pensar comigo nisso que eu estou dizendo e nisso que esse texto nos apresenta. Ele tinha viajado com os discípulos, e ele voltou, e ele pregou um sermão na planície, lá nós já meditamos semana passada num pedaço disso. Ele pregou muitas palavras ali naquele sermão, e diz o texto que quando ele acabou de pregar o sermão para tantas pessoas, ele voltou e entrou na cidade de Cafarnaum. E naquela cidade tinha um servo, um empregado. A palavra aqui no grego é doulos, e doulos é um escravo. Alguém comprado, um escravo. E era um centurião que tinha um escravo, um servo, que estava muito doente. A Bíblia diz, à beira da morte, quase morrendo. E diz o texto que o centurião estimava aquele servo. Ele tinha uma estima. O que é um centurião? Centurião é um comandante do exército. Um soldado de alta patente, um oficial, diz a Bíblia. Esses oficiais, só para você entender um pouco, eles estavam ali em Israel, atuavam no Império Romano inteiro, mas eles não eram judeus. Porque o Império Romano, quem mandava, por exemplo, quem mandava era o Império Romano. Em Israel não tinha exército, eles não são loucos, vou fazer um exército de judeu lá, eles vão se voltar contra mim. Então o exército que atuava nos países dominados não eram das nações dominadas. Eles contratavam legiões estrangeiras. Quem estudou história sabe como é que o Império Romano fazia. Contratava legiões estrangeiras porque eram legiões de outros povos, exércitos contratados de outros povos, para cuidar dos países que eles dominavam. Era essa a tática, a prática. E no caso de Israel, existiam ali exércitos pagãos, com soldados pagãos não judeus. O homem, na Bíblia, era o que a Bíblia chama de um gentil. Um comandante do exército pagão gentil. Um oficial assim, gentil, tinha um escravo, um servo que ele gostava muito, e ele ouviu falar que Jesus estava na cidade de novo. Ele voltou de viagem. E ele pediu para alguns anciãos judeus, os líderes dos judeus, os líderes mais velhos dos judeus, para pedir um favor para Jesus. Que favor? Cura o meu servo. Vai lá e pede para ele esse favor. Vê se ele pode vir aqui curar o meu servo. A Bíblia diz que ele não foi pessoalmente, mas ele pediu ajuda. Eu quero que você vá construindo comigo esse homem aqui, porque isso aqui é evangelho para você. Os líderes judeus chegaram a Jesus, falaram: Jesus, tem um homem aqui em Cafarnaum, ele não é judeu. Ele é gentil, ele é militar, mas ele é um homem diferente. Ele tem um servo que está à beira da morte, e ele pediu um favor para o senhor ir lá curar ele. E olha, nós suplicamos que o Senhor vá, porque esse homem é digno que o Senhor faça isso. Ele ama o nosso povo. Para você ter ideia, ele até construiu a nossa sinagoga. A igreja local aqui da cidade, foi ele que nos ajudou a construir. Esse é o homem. Diante desse testemunho, Jesus não questionou, não falou, se levantou e foi. Se levantou e foi com eles na hora. E o texto diz que chegando perto da casa do homem, vieram ao encontro deles, tá, os anciãos de Jesus indo até, vieram os amigos do centurião ao encontro deles. E chegou diante deles e falou: Senhor, o nosso amigo mandou lhe dizer, não se incomode comigo,
pois eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Eu não sou digno, eu não me sinto digno nem de ir ao teu encontro. Por isso eu não me atrevi a ir aí falar com o Senhor, eu não fui. Mas eu creio que basta uma palavra da tua boca que o meu servo será curado. Eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados sobre a minha autoridade. Eu mando, eles obedecem na hora. Eu sei o que é autoridade, portanto, pode ordenar. Daí mesmo que eu sei que ele será curado. Toma isso para você. A Bíblia diz que Jesus ficou tão admirado. Eu não sei se você está interessado em deixar o Senhor admirado com a sua vida. O Senhor ficou tão impactado com essa atitude que ele se voltou para uma multidão de gente, para os líderes religiosos judeus que estavam seguindo e falou: presta atenção aqui, está vendo isso aí? Em Israel aqui, eu não encontrei ninguém com essa fé aí desse tamanho. Uma fé dessa aí eu não vi em Israel até hoje. E olha que ele era judeu. E o texto acaba dizendo que os amigos então voltaram para casa e chegaram lá, encontraram o servo completamente restabelecido, palavra de Deus para mim e para você. Mas eu quero que você entre aqui comigo, como eu já disse a vocês, o Senhor deseja o melhor e por isso Ele quer que o seu favor nos alcance. Entretanto, como em todos os exemplos que nós temos na palavra de Deus, como nos exemplos e no exemplo de hoje, no testemunho, atitudes nossas são fundamentais para que no nosso relacionamento, para que as coisas entre nós, entre você e o Senhor, atraia o favor do Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida. Tem atitudes nossas nesse relacionamento. Quando você se relaciona com a pessoa, precisam ter atitudes ali que favorecem, sim ou não? Senão não tem relacionamento possível. E você precisa entender isso é muito importante. O Evangelho de hoje nos coloca diante de um testemunho maravilhoso e ele nos ajuda a entender como o favor de Deus pode nos alcançar, e ele vai, porque esse é o desejo dele. Por isso nós temos que aprender com esse homem que conseguiu deixar Jesus tão admirado. Isso tem que nos ensinar, sim ou não? É para isso que nós lemos a palavra de Deus. Olha para ele e entenda o que precisa fazer parte das nossas atitudes no relacionamento com Deus, para que o favor dele nos alcance sempre. Você quer? É maravilhoso isso aqui, é de graça, não tem preço, é fonte de alegria plena, mas não é qualquer coisa que vai atrair o favor do Senhor sobre nós. Observa nesse exemplo, por exemplo, que o que atraiu o favor do Senhor na vida daquele homem não foi o cargo dele. Não foi o status dele, porque ele era um homem importante. Não foi, por exemplo, o dinheiro, não foi o poder, não foi a influência, não foi a religião, não foi. Foi o que então? Algo existe aqui que nos interessa, sim ou não? Foi o que então? E eu quero então dizer para você 5 coisinhas aqui que foram, e eu quero que você se edifique com isso em nome de Jesus, amém? O que é que atraiu o favor imerecido do Senhor sobre a vida desse homem e vai atrair sobre nossas vidas? E a primeira coisa que eu queria dizer para você, sabe o quê? É a sensibilidade de quem se importa com a dor do outro. Olha para isso aqui, olha para esse homem, olha para essa atitude, olha para esse empenho. Essa atitude que importa nesse relacionamento com Deus, atrai o favor do Senhor sobre nós. O que foi? A sensibilidade de quem se importa com a dor do outro. Porque aqui, eu quero que você, entre comigo nessa história. Se imagine aqui dentro, imagina assim, shalom, shalom. Jesus, nós viemos aqui porque tem um oficial do exército aqui na nossa cidade. Ele é um gentil, mas ele é um homem diferente, ele é um homem diferenciado. E nós vemos aqui, ele tem um servo em casa que está à beira da morte. Ele está muito mal mesmo. E esse centurião, ele está mal com isso, ele não está bem. E por isso ele nos mandou aqui para pedir um favor para o Senhor. Ele quer que o Senhor vá lá curá-lo. Entra comigo na sala, na cena. E o texto diz que Jesus, imediatamente, ele não questionou, ele não hesitou, e ele foi. E isso aqui já de cara move o meu coração, porque já de cara eu olho para isso e eu vejo, saltando aos meus olhos, uma primeira questão que trouxe o interesse do Senhor aqui, tanto que ele se levantou e foi atender o favor sem pestanejar. O quê? O fato daquele homem se importar tanto com o empregado que estava à beira da morte. Pensa comigo se isso é algo diferenciado, sim ou não? Se isso tem que nos incomodar. A primeira atitude que o Evangelho nos revela, no nosso exemplo, que atraiu o favor de Deus sobre ele, é o fato daquele homem ser sensível e se importar com a dor do outro. Uma coisa que sumiu da vida das pessoas hoje em dia, sim ou não? Já foi dito aqui, né? Hoje, já ouvi isso aqui hoje. Parece que sumiu do horizonte das pessoas. Outro que para ele era alguém que não fazia a menor diferença, não era essencial.
Não era algo, por quê? Porque na posição dele, um escravo podia ser tomado lá em Israel, a hora que ele bem entendesse. Se aquele ali morresse, bastava ele recrutar outro, que seria dado outro escravo para ele na hora. Mas o coração dele era diferente, porque ele tinha muita estima pelo seu escravo, ele se importava com a dor dele, e isso tem que nos ensinar, meus irmãos. Porque nós precisamos da ajuda de um Deus que quer nos alcançar com o seu favor. Nós temos que nos relacionar com Ele na mesma medida, no mesmo jeito de relacionamento, uma coisa que agrade o coração dEle. Como? Nos importando com a dor dos que sofrem. Você entende isso, sim ou não? Algo que precisa inundar o nosso coração. O Deus que deseja nos alcançar com o seu favor, espera encontrar nesse lugar homens e mulheres com um coração que se importa com a dor dos outros. Você viu isso aqui hoje? Que não estão focados somente em si mesmo e nas suas dores, mas que sabe que lá fora tem muita gente que sofre muito mais do que nós. Isso tem que nos incomodar, isso tem que mexer conosco, nós temos que fazer alguma coisa. E tudo que essas pessoas lá fora que estão sofrendo precisam, sabe o que é? É serem também alcançadas pelo favor e merecido de um Deus que pode curar, de um Deus que pode salvar. Mas para isso é necessário um povo que se relacione com o Senhor, colocando à disposição dele um coração que se importa com a dor dos outros. Você entende isso? Eu queria tanto ser abençoada por Deus. E você vai. Coloque um coração assim, sensível diante dele, que você vai ver como o favor do Senhor será sobre você, em nome de Jesus, amém? Ele vai nos alcançar. Todo mundo que se envolve com a obra de Deus nessa intensidade, vê o favor do Senhor chegando, em nome de Jesus, amém? Mas a segunda coisa que eu queria dizer para você, que atrai o favor imerecido do Senhor sobre nossas vidas, o que é? Sabe o que é? É a humildade de alguém que sabe das suas limitações e por isso pede ajuda. Eu estou cansado de crente fortão, né? Que acha que vai conseguir. Eu não consigo. Já sabe tudo de Deus. Já tem a Bíblia de cor. 5 versículos, eu acho que é de cor. Querido, a atitude desse relacionamento com Deus aqui é uma atitude de humildade, de quem sabe que é limitado e por isso pede ajuda. E eu estou dizendo isso porque o texto deixa muito claro que o centurião ficou sabendo que Jesus estava ali e por isso ele não foi, mas ele pediu ajuda a uns anciões de judeus de Israel para lhe ajudar a salvar o seu servo, intercedendo junto com Jesus. Intercedendo com Jesus por ele. Me ajudem. Você vai entender daqui a pouco porque ele não foi, mas me ajuda. Se fosse qualquer um, você vai falar, mas tanto faz, o cara está, né? Um cego, um paralítico. Não, mas aqui nós estamos falando de uma autoridade colocada ali pelo Império Romano, alguém que tinha poder e não precisava pedir ajuda para ninguém. Ali ele mandava, ele não precisava pedir ajuda. Você precisa entender a atitude dele. Se ele quisesse, aliás, ele podia exigir. Aliás, ele podia mandar soldados, obrigar Jesus a ir até ele. Ele podia, mas ele não fez. Ele sabia que estava pedindo um favor e principalmente ele sabia que ele não merecia aquele favor, que ele não era digno daquele favor. Eu não sei se você está se dando conta, mas eu estou te falando da tua posição diante de Deus, daquilo que trai a bênção de Deus sobre a tua vida, de posições nossas diante do Senhor. Não pode ser de qualquer jeito, não. Eu estou falando aqui de temor e tremor. Eu quero que você saia daqui hoje de posse disso. Ele pede ajuda, e isso demonstra o quê? Que ele era um homem humilde, porque gente arrogante não admite que precisa de ajuda, e a última coisa que faz é pedir. Arrogância, altivez. Presta atenção, em nome de Jesus. Ele era humilde, e o suficiente para saber que ele era um gentil. E você sabe que dentro de Israel os gentios não eram muito bem vistos, porque gentil era alguém impuro, né? Alguém impuro. Por isso, ele sabia quem ele era e quem ele era diante de Jesus, e assim ele sabendo que era, pede aos líderes judeus que vá lá para ajudá-lo. Eu preciso de ajuda. Vá lá, me ajude. Quer dizer, atitude que demonstra aqui alguém que é consciente, a humildade que interessa ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Se o favor de Deus sempre é de graça, não se coloca preço naquilo que o Senhor faz, é importante entender nos testemunhos da palavra de Deus que favor é algo que acontece em relacionamentos bem construídos. E para se relacionar com Deus de forma decente, devida, nós precisamos ter esse temor, essa humildade diante do Senhor e saber que nós somos limitados, nós precisamos pedir ajuda.
Nós precisamos construir isso, meu irmão. Nossas atitudes sempre têm que demonstrar o nosso relacionamento com o Senhor. É um relacionamento da maior qualidade, da melhor qualidade, em nome de Jesus, amém? Isso é muito importante, e para isso eu oro, para que as nossas atitudes, e nelas sempre haja a humildade necessária de quem sabe que é limitado, de quem sabe, admite que é limitado, e sabe que não pode todas as coisas, e sabe que não, e por isso você vai fazer? Vai admitir e vai pedir ajuda sim, qual é o problema? Qual é o problema? E por saber, pede, Deus gosta quando a gente pede. Às vezes a gente, por que tem que orar? Tem que orar. Hoje em dia a gente já não ora mais. Tem que orar, porque Deus gosta quando a gente pede. Não porque a gente tem que ser igual criança mimada, chata, pedindo o tempo todo, andando atrás de Deus, chorando. Não é isso. Deus gosta que a gente pede ajuda, porque a gente admite. E quando a gente admite que a gente é limitado e depende dEle, é assim que Ele vem. Quer dizer, em se tratando de um relacionamento com Deus, isso é tudo que Ele espera de nós. Porque quando você admite que você não é Deus, que você é limitado, e você depende dEle, você pede, o favor dEle é sobre você em nome de Jesus, amém? Isso me ensina nessa atitude desse homem tão bonita. Mas em terceiro lugar, o que é que atrai o favor imerecido do Senhor sobre a nossa vida? E eu queria dizer para você que é o desprendimento de quem se envolve com a obra de Deus. Vai construindo esse caminho para você aí. O desprendimento de quem se envolve na obra de Deus. Por quê? Imagine aqui comigo. Jesus, ele é um homem diferenciado. Ele é militar, mas ele é gentil, mas ele nos trata com todo respeito. Ele respeita os nossos costumes. A Bíblia diz, ele ama o povo de Israel. Ele frequenta os nossos cultos, aliás, frequenta não. Foi ele que nos ajudou a construir a nossa sinagoga. A igreja local da nossa cidade só existe porque ele nos ajudou a construir. Isso aqui chama a minha atenção. Observe mais um detalhe aqui desse testemunho tão edificante. Observe aqui como isso é importante para mim e para você, porque esse centurião, além de um coração que se importava com a dor dos outros, era humilde a ponto de, apesar da sua posição, pedir ajuda, ainda por cima se envolvia com o povo da cidade, respeitava os costumes, o culto e mais, construiu a sinagoga da cidade, construiu um lugar para o povo adorar o Senhor. Respeito, é bonito esse envolvimento dele com a obra de Deus, com o povo de Deus. E eu imagino que ele deveria se relacionar muito bem com o povo, com as pessoas, ele devia ser um homem respeitado, tanto que para um líder judeu ir lá pedir para um gentio, não podia ser qualquer um. Eles iam para fazer isso, tinha que ser um negócio que... Eu imagino ele frequentando as reuniões da igreja, né? Eu imagino que ele ia, ele era bem aceito, e se frequentava, eu imagino que ele já tinha estado num culto, que ele também ficou impactado pelas palavras de um tal de Jesus de Nazaré, que ministrou dentro da sinagoga. Eu tenho certeza que ele devia ter ouvido, e um dia que ele estava lá, e um demônio gritou dentro da igreja, o que temos contigo, Jesus Nazareno, viesse nos destruir, eu bem sei quem tu és o santo de Deus. Eu imagino o demônio gritando dentro da igreja, e esse homem lá dentro, isso eu imagino. Ele deve ter visto uma multidão na porta da casa de Pedro, que é do lado da sinagoga, quem vai lá conhece. É do lado da sinagoga, a casa da sogra. Imagina uma multidão na porta da casa de Pedro, esse homem viu, e todo mundo sendo curado. Eu penso que esse homem sabia muito bem quem era Jesus. Por isso todo esse temor. Ele conhecia o Senhor. Por isso toda essa reverência. Porque por saber quem ele era, chama atenção a atitude de desprendimento dele, mesmo sendo um gentil, querendo ajudar na obra de Deus, se envolvendo na obra de Deus em Cafarnaum, ajudando o povo a adorar o Senhor, se envolvendo na adoração da igreja. Essa atitude, meu irmão, de desprendimento e respeito, sem dúvida, faz toda a diferença quando nós queremos nos relacionar com o Senhor, porque o Deus que sempre quer nos alcançar com o seu favor, deseja o melhor dessa terra para você e para todo mundo que está lá fora, para todos nós, para todo mundo que precisa, e Ele espera que nós nos relacionemos com Ele da mesma forma. De que forma? Nos envolvendo com a obra que precisa ser feita nesse mundo, alcançando os necessitados e as necessitadas de um abraço, de uma oração, de uma palavra, de um alimento lá fora. Esse envolvimento é fundamental, colaborando para que o nome do Senhor seja adorado, colaborando e ajudando para que o nome do Senhor seja conhecido, e assim ajudando para que o favor imerecido de Deus alcance outras pessoas que também precisam receber ajuda e o favor do Senhor lá fora. Não é para isso que a igreja existe, sim ou não? Não é para isso que a gente constrói a igreja? Para que as pessoas recebam o favor do Senhor também? Nessa igreja já teve 4 pessoas, já teve 4, hoje tem 150, amém, 120, sei lá quantas, que tenha 200, porque ela precisa alcançar. O Senhor vem com o seu favor sobre você, para que você se envolva com a obra, e assim outras pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus, amém? Mas em quarto lugar,
que é que atrai esse favor imerecido do Senhor? Presta atenção aqui, sabe o quê? É o temor de quem reconhece que não merece, de quem reconhece que não é digno nem de estar na presença do Senhor. Você pode estar na presença do Senhor. Hoje eu estou chorando desde que eu cheguei aqui, porque eu sei que eu estou, mas eu choro porque eu sei que eu não mereço estar aqui hoje, nessa manhã. Eu não mereço estar aqui hoje. Eu não mereço nada de que Deus tem feito na minha vida. Essa é a questão. Aqui tem uma atitude que interessa para o Senhor. Essa é uma atitude que atrai o temor de reconhecer que não merece. E eu digo isso porque, imagina, caminhando nas ruas de Cafarnaum. Ele mora logo ali, Jesus. É só mais umas casas ali, a gente mora. De repente, de frente vem, Shalom, Shalom. Jesus, o nosso amigo mandou vir aqui dizer para o Senhor, mandou a gente dizer, não te incomodes comigo, Jesus. Não te incomodes comigo, porque eu não sou digno nem que o Senhor entre na minha casa. Aliás, eu não sou digno nem de estar na tua presença. Por isso, eu não me atrevi a vir aqui pessoalmente falar com o Senhor. Eu não consegui. Meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui. Pensa comigo, que atitude é essa aqui? Quanto respeito, quanto temor, quanta reverência de não admitir, se atrever, de nem ir lá na frente dele, falar com ele, porque não se sentia digno. No mundo em que a gente não respeita nada, e vai para diante de Deus de qualquer jeito, que as pessoas estão afrontando o nome do Senhor na internet, falando tanta miséria do nome do Senhor. Olha para essa atitude, olha para essa reverência. O homem reconhece diante de Jesus que ele não era digno de receber o Senhor dentro da sua casa, quanto mais estar na presença dele de qualquer jeito. Meu irmão, isso é maravilhoso demais, sim ou não? Eu não consigo ver isso, eu choro por esse temor, por esse respeito, por essa reverência. O homem era gentil, o homem era militar, e militar é movido por força, militar é movido por armas, militar é movido por violência, e por isso ele não se sentia digno de pedir um favor para o Senhor. Ele não foi, ele mandou alguém pedir no lugar dele. Ele não se sentia digno de pedir o favor do Senhor, muito menos estar na presença do príncipe da paz, ele que era o militar. Você entende isso? Quem sou eu para ter o direito de me ajoelhar ali para orar? Quem somos nós para ter o privilégio de sermos usados pelo Senhor na obra dele? Quem somos nós para ter o privilégio de ter o Senhor visitando a nossa vida, mudando a nossa história, mudando o nosso casamento, cuidando dos nossos filhos, nos alimentando, nos ajudando a pagar a nossa... Quem somos nós? Eu quero que você saia daqui hoje. Ultimamente a palavra de Deus tem insistido muito conosco, todos os cultos, sobre a importância de não nos colocarmos diante do Senhor de qualquer jeito. Afinal, Ele não é qualquer um, não. Ele é o Senhor. E assim a atitude desse testemunho desse homem aqui nos edifica tanto, porque se nós queremos nos relacionar com o Senhor de uma forma minimamente respeitável, nós vamos entender que a medida e o temor é o temor daqueles que sabem quem são de verdade, que se reconhecem, que se enxergam, e por saber, reconhece que não merece nada da parte do Senhor. Aliás, reconhece que nem diante dele merecia estar. E nós temos que tomar posse disso, que nós não somos dignos, porque digno é o Senhor, não sou eu. Dignos de receber o Espírito Santo de Deus, nem quando a gente vem para a igreja, mas a gente recebe, sim ou não? Sabe por quê? É favor. É imerecido, é de graça. Ele nos ama, meu irmão. Eu quero que você saia daqui hoje se sentindo amado, amada por esse Deus que sempre tem vindo sobre a tua vida, que nunca te deixou sozinho, que nunca te abandonou em nenhum minuto. A aflição veio, mas quando veio ela, veio Ele também e te ajudou em todos os sentidos, sim ou não? É amor o nome disso. Quarta-feira eu aprendo com o apóstolo Paulo sobre essa atitude de reverência. Daquele que sabe que não é nada, daquele que sabe que não pode nada, de que não merece nada, e exatamente por saber que não é, se coloca diante dele com temor e tremor e reconhece que toda a soberania só há nele, e é diante dele. Por isso eu não posso falar qualquer coisa em nome dele, eu não posso abrir a minha boca para enxovalhar o nome dele, porque ele é Deus, ele é digno e ele é o Senhor. Isso é muito importante. O homem pede, Senhor, ele pede não, ele mandou pedir, né? Eu preciso que o Senhor faça um favor para mim, salve o meu servo, mas eu sei que eu não sou digno de receber o teu favor, eu não sou digno nem da tua presença, eu sei que eu não mereço nada do Senhor. Aqui tem alguém que recebe
o favor do Senhor. Aqui tem alguém que se diminui, se reconhece. Aqui tem algo que nos interessa. Nós que temos consciência de que para vencer aflições, nós não vamos conseguir sozinhos, nós precisamos do favor de Deus, e Ele precisa nos alcançar, e Ele quer nos alcançar. Nós tomamos posse dessa atitude aqui muito nobre, uma atitude maravilhosa, e que nós possamos nos relacionar com o nosso Senhor com o mesmo respeito, com o mesmo temor, com a mesma reverência, conscientes de tudo que Ele faz. É por graça e merecimento, não é por graça e misericórdia, perdão, não é porque nós merecemos, em nome de Jesus, amém? Ele tem feito? Tem. Pois é, o que move Ele é um favor imerecido, é uma graça soberana, que nós não merecemos, mas a nossa atitude está aí para dizer o quanto nós somos gratos em nome de Jesus, amém? Em último lugar, para acabar, o que é que atrai esse favor imerecido do Senhor sobre a nossa vida? Em quinto lugar, a sabedoria, porque aqui tem muita, e a fé de quem confia no poder e na autoridade que há nas palavras de Jesus. Estou dando o caminho de você ser abençoado e abençoada nessa manhã. A sabedoria e a fé de quem confia no poder e na autoridade que há nas palavras que saem da boca de Jesus. E eu digo isso porque os homens disseram, Jesus, o nosso amigo, disse mais. Ele mandou dizer que sabe que basta que o Senhor diga uma só palavra e o seu servo será curado, porque ele é homem sujeito à autoridade, ele também tem soldados que se submetem à sua autoridade, e quando ele manda, ele é obedecido na hora, e por isso ele manda e acontece. E ele mandou dizer aqui que ele sabe que se o Senhor dizer uma só e única palavra, a cura será sobre o seu servo, basta uma palavra da tua boca que o servo será curado. Recado está dado. E a Bíblia diz que o Senhor ficou impressionado. Eu não sei se você está e quer deixar o Senhor assim, de boca aberta. Esse servo meu faz a diferença. Ele ficou impressionado com essas palavras, porque aqui tem muita sabedoria. Tem muita sabedoria. Essas palavras que ele ficou impactado com a qualidade, com o tamanho da fé desse homem. Porque ele disse, olha, em Israel eu nunca vi uma fé dessa. Eu nunca ouvi isso aqui dentro do povo de Deus, dentro do povo judeu. Queridos, quando nós dissemos que nós temos fé no agir do Senhor, é porque nós não temos fé no nosso agir, sim ou não? É o que ele está dizendo aqui. Eu não posso, não, mas eu tenho fé que o Senhor pode. Isso é maravilhoso. O homem considerava-se indigno da presença de Jesus, e justamente assim, dessa forma, consciente, humilde, sabendo que não é nada, e assim nós, humildes, sabendo que não somos nada, nós vamos ver o favor do Senhor nos alcançando. É assim que o Senhor move, é assim que o Senhor vem, abrindo mão de coisas em nossa vida. Além disso, o homem demonstra uma fé que impressiona Jesus. E Jesus aqui, eu acho que na hora ele não perde oportunidade, Jesus não perde recado, ele aproveita para alfinetar os judeus ali, os chefes, né, da nação, os chefes que se achavam nação eleita. Está vendo? Nunca achei uma fé dessas em Israel entre vocês, estou achando num gentio, né? Ele é alfineta, Jesus era sarcástico, ele não perdia a oportunidade. Mas veja, que fé é essa? Que fé é essa que deixou o Senhor impactado? Sabe o que é? É a fé de quem confia no poder e na autoridade que há nas palavras dele. Eu não sei se você confia, mas a palavra de Deus tem autoridade sobre a nossa vida, ela tem poder para nos salvar. Presta atenção aqui, observe que ele tem fé na palavra poderosa de Jesus, ele reconhece a autoridade, toda a autoridade, e ele sabia o que era autoridade. Ele sabia, porque ele diz, eu também sou autoridade, eu sei do que eu estou falando, e eu sei que toda a autoridade desse mundo está sobre você, sobre o Senhor Jesus. Jesus havia dito em Mateus 28, 18, que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tinha, mas o homem reconhece. Onde é que está a autoridade? Nas palavras que saem da sua boca. Quando ele sobe no monte da transfiguração, lembra? Pedro, Tiago e João, lembra? Deus aparece e se manifesta numa nuvem, e diz o quê? Esse aí é o meu filho amado, ouçam o que ele tem para dizer, ouçam as suas palavras, porque as suas palavras têm vida em nome de Jesus. Observa aqui o que o Senhor espera da relação que eu e você tenhamos com a palavra de Deus, com o temor, com a reverência diante da palavra ministrada na nossa vida. Isso é muito importante, meu irmão, minha irmã. Observe que nós temos sabedoria. Temos que ter sabedoria e reconhecer onde é que está a fonte de toda a vida. Porque senão não temos vida.
E nós sabemos e nós temos fé que na palavra de Deus há poder e autoridade para salvar. O favor do Senhor será sobre nós se nós reconhecermos isso. Na palavra dele tem poder para nos curar. Você crê nisso? Na palavra dele tem poder para nos salvar. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Por isso o livro de Hebreus fala, capítulo 11, versículo 6, aquilo que você sabe de cor. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e precisa crer que Ele vem e recompensa aqueles e aquelas que o buscam. E você precisa crer que Ele vem com o seu favor sobre você, porque você tem fé em nome de Jesus, amém? Ele recompensa quem nele busca, porque Ele deseja nos alcançar com o seu favor. E eu quero que você tome posse disso nessa manhã, em nome de Jesus. Então entenda que favor é algo que se faz de graça. Algo que já não existe mais no mundo de hoje, porque tudo tem preço. É algo que se faz de graça, mas é algo que é fruto de um relacionamento verdadeiro e sincero. Quem se relaciona de maneira verdadeira e sincera não põe preço no seu relacionamento. E por saber que não tem preço, sabe que é imerecido, sabe que é sublime demais, sabe, e por saber, só toma atitudes que honrem o nome do Senhor. Atitudes que honram o nome do Senhor. Isso atrai o favor do Senhor. Que atitudes são essas que atraem esse favor maravilhoso? É a sensibilidade de se importar com a dor do outro. É a humildade de saber das suas limitações e por isso pedir ajuda. É o desprendimento de se envolver com a obra de Deus. É o temor de reconhecer que não merece nada, que não é digno nem de estar na presença do Senhor. Mas é sábio e tem fé e confia no poder e na autoridade que há na palavra de Deus. Tem um caminho aqui? Tem um roteiro aqui? Leia na tua casa, porque Deus vai vir com a sua bênção sobre você. O favor do Senhor será sobre a tua vida. As coisas vão ser diferentes, as coisas vão mudar, quando assim for em nome de Jesus, amém? Não se renda a isso que nós estamos entendendo de mundo, de igreja, de Deus, esquece isso. Em um tempo que as pessoas estão colocando preço e estão confiando cada vez mais em dinheiro, colocando preço em tudo, inclusive nos seus relacionamentos, nós precisamos nos posicionar, entende? E no nosso relacionamento com Deus, não. Nós somos servos, um povo que serve a um Deus que faz tudo na dimensão da graça. Então nem nós, nem as pessoas nos nossos valores, nossos relacionamentos estão à venda, não. Quanto mais o nosso relacionamento com Deus, não se renda a isso. Não tem preço. Não existe. Temos que nos posicionar, porque nós precisamos atrair um favor sobre nós que é imerecido, e que é de graça, e que não custa nada. Só precisamos tomar atitudes e manter um relacionamento digno e saudável com o Senhor em nome de Jesus, amém? Você toma posse disso? Você veio aqui hoje adorar um Deus que deseja te alcançar com o seu favor. Inclusive, usar o favor que te alcança para alcançar outras vidas. O homem foi diante de Deus pedir um favor para ele, só, para alcançar outra vida que estava morrendo. Você entende porque o favor do Senhor vem sobre você? Você entende porque o Senhor quer te abençoar deverasmente? Ele quer te preencher de tudo, porque Ele quer alcançar outros que estão sofrendo e morrendo. O favor do Senhor foi sobre a vida daquele centurião, e com isso o servo dele foi alcançado, foi curado, restabelecido e salvo da morte em nome de Jesus. É isso que Deus quer fazer com a tua vida, você entende isso? Esse é o projeto de Deus, que todos nós possamos receber hoje, nessa manhã, esse favor de Deus. Eu não sei se você se sente um favorecido, uma favorecida, você sente? Eu não sei, de repente na tua história você pode falar, não, mas Deus, não está legal, não estou bem, tá. Mas eu não sei se você sente isso, eu me sinto assim, eu queria que você também sentisse essa alegria de saber, eu sou um favorecido por Deus. Não porque eu não mereço mais do que ninguém, mas porque eu tenho me relacionado com Ele e Ele tem favorecido a minha vida, o favor dEle tem me alcançado. Que você possa então sair daqui hoje recebendo essa fonte desse favor imerecido, porque Ele quer usar você para salvar os que estão morrendo lá no mundo em nome de Jesus. Amém? E por isso foi dado um caminho para você e eu espero que você tenha recebido. E se você recebeu, eu quero que você aplauda Ele, porque Deus é bom.